Olá pessoal, tudo bem? Professor Vitor Dalton na área para fazer a correção da parte de tecnologia da informação para o cargo de assistente, tá? Assistente administrativo fazendário da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Foram 10 questões, a meu entender, questões tranquilas. Eu vejo recurso em uma questão pouco controversa e, óbvio, desde já, se você fez essa prova, espero que você tenha conseguido a aprovação, que a aprovação tenha vindo. Se não for dessa vez, vamos colher aprendizado, vamos colher ensinamento para melhorar na próxima prova. E se você não fez a prova, não custa nada pegar a questão CESP fresquinha para você visualizar aí o que a banca anda cobrando. Tudo bem? Vamos então direto para o que interessa? E vamos aqui dar início à correção das questões. Tá? Primeira questão, 26. Um computador digital pode resolver problemas executando sequência de instruções. O conjunto de instruções primitivas reconhecidas pelos circuitos eletrônicos de um computador digital é denominado linguagem de máquina. É uma questão, ao mesmo tempo que é uma questão de noções de tecnologia da informação, né, estudar esse assunto talvez debruce você ter que entrar em área muito técnica, né, porque você tem um desenvolvedor, ele desenvolve um programa, normalmente ele utiliza aquilo que a gente chama de linguagem de alto nível, e na hora que aquele programa é executado, aquele programa ele é traduzido em linguagem de máquina, que é a linguagem que o processador consegue entender para poder executar aquelas instruções no baixo nível. Tudo bem? Resposta correta, alternativa A. Assinale a opção que apresenta respectivamente denominação dada aos circuitos eletrônicos de um computador, incluindo memória e dispositivos de entrada e saída, e denominação dada aos programas e aplicativos, com instruções detalhadas sobre a execução de alguma tarefa e representações no computador. Aqui o examinador falou bonito, para trazer o quê? Definições de hardware e software, né? Hardware, os equipamentos eletrônicos, os circuitos, tudo aquilo que você encosta, né, dispositivos de entrada e saída, e os programas que executam de alguma forma no computador. Definição de hardware e software, alternativa correta, letra E. 28. A possibilidade de invasores explorarem vulnerabilidades existentes em programas instalados em um computador pessoal pode ser reduzida significativa pelo quê? Então nós estamos falando, tá, de um computador pessoal que está ligado. Né? Um computador pessoal que está ligado. Achei o enunciado dessa questão um pouco confuso, mas vamos lá tentar ter uma boa vontade. Alternativa A. Realização periódica de backup dos programas instalados e dos dados. Realizar backup não impede que invadam sua mídia principal. Alternativa B. Utilização de criptografia de disco. Utilização de criptografia de disco é uma boa, tá? É uma boa quando você tem uma mídia guardada, desligada em algum lugar. Mas quando o seu computador está ligado e funcionando, se alguém invadir você pela rede, a criptografia vai ser pouco útil nessa situação. Alternativa E. Utilização preferencial de software livre. Isso também não garante proteção à invasão de forma alguma. O que me deixa incomodado, né? São as alternativas C e a D. Tá? A C. Criar uma senha forte para acesso aos sistemas. Criar uma senha uma senha forte é uma boa medida protetiva para você impedir que alguém sente na sua cadeira, né, no seu computador pessoal, para tentar surrupiar, usar a sua máquina no seu lugar. Professor, essa é uma boa medida. Acho que é uma boa medida, mas quando você fala em explorar vulnerabilidade existente em programa instalado, você acaba deixando essa alternativa C um pouco de fora, né? Porque se você faz uma senha boa, a senha boa não está diretamente relacionada com o fato do programa ter uma vulnerabilidade. E a gente acaba caindo na alternativa certa mesmo, que é a alternativa D, que é a realização frequente da atualização no programa. Porque se você tem um programa, você tem um software, esse software tem vulnerabilidades existentes ou potenciais, atualizar esses programas vai ajudar, muito provavelmente nas atualizações, entram novas medidas de segurança para fechar essas vulnerabilidades que estão existentes. O examinador realmente colocou algumas alternativas confusas, mas realmente a alternativa D é a alternativa a ser marcada. Né? Aquela questão que a gente marca, a gente concorda com o examinador, marca aquele gostinho assim na boca de... Pô, não precisava ter feito umas alternativas tão chatas, né? Mas a alternativa D realmente é a correta. 29. Tá? Aqui que eu vejo controvérsia. Tá?
A superexposição em redes sociais virtuais, com a publicação indiscriminada de informações e imagens pessoais do usuário, seus dados profissionais, seus hábitos, sua localização, seu patrimônio e seus relacionamentos, aumenta significativamente o risco de, tá? Já vou cortar, tá? C, D e E, porque realmente não estão no nosso contexto. A banca deu como B a alternativa de invasão de privacidade. Concordo com ela. Você pode ter sua privacidade invadida a partir do momento que você se expõe demais nas redes sociais. A questão é que a alternativa A também é um risco. Tá? Criação de perfis falsos em redes sociais. Eu dou um exemplo concreto. Isso acontece hoje com celebridades, com artistas. O artista que tem algumas redes sociais e não tem outras, vai um fã lá, dou um exemplo, fulano tem um Instagram e fulano não tem Twitter. Fulano é ator de televisão. Vai um fã dele, vai na rede social que ele não tem rede, que ele não tem perfil, cria um perfil lá e começa a publicar como se o artista fosse. Aí sabe o que ele faz depois? Ele vai e publica uma besteira no nome desse ator ou dessa atriz. E aí esse ator, essa atriz, precisa ir novamente na rede social para falar que não foi ele que falou isso, porque o perfil dele falso tá lá falando determinada coisa. Então eu entendo que, e se você marcou isso na alternativa, e se você concorda com o meu ponto de vista, né, você pode discordar também. Se você concorda, eu acho que você pode elaborar um recurso e dá para você criar exemplos concretos. Cara, quer ver um exemplo? Dou até um exemplo, se não me engano, aqui de cabeça. Se não me engano, por exemplo, a Mônica Iose, eu acho que ela tem Instagram e não tem Twitter. E ela já teve que, ou ao contrário, e ela já teve que se defender nas redes sociais porque o perfil dela nessa rede que ela não tem saiu falando bobagem. Então isso é um risco que você tem quando você... A celebridade por si só era super exposta, né? Mas uma pessoa comum, ela também corre esse risco, né? Dependendo do tipo do quão visada ela corre o risco de alguém criar um perfil falso dela na rede social e começar a agir em nome daquela pessoa, né? Vai naquela rede vai naquela rede legítima, sai pegando suas fotos, sai pegando suas informações, começa a publicar na outra, uma hora começa a publicar mentira. Então esse é um risco que acontece. Recomendaria fazer um recurso no sentido de dizer que a criação de um perfil falso é um risco e citaria exemplos concretos, né? Citaria exemplo de que isso acontece com celebridades que têm perfis em algumas redes e não tem em outras, elas estão sofrendo com isso. E havendo duas alternativas corretas, o adequado seria anular a questão. Tudo bem? Questão 30. Caso deseje evitar que cookies, histórico de sítios acessados e dados de formulário sejam gravados pelo programa navegador web enquanto acessa a internet, o usuário deverá optar pelo uso de, cara, isso é uma das primeiras coisas que a gente estuda em navegador, uma das coisas mais importantes, muito cobrada em concurso, que é a navegação anônima. Navegação anônima evita que tudo isso aí seja salvo quando você encerra a sessão da navegação de internet. Tudo bem? Questão 31. Em uma rede de computadores, o acesso remoto a programas, equipamentos, impressoras e dados, independentemente da localização física dos recursos e dos próprios usuários, é possível mediante a utilização de... Cara, tá aí, né? Compartilhamento de recursos, né? A definição de rede de computadores né? 2 ou mais computadores que possam compartilhar recursos. Exemplo clássico, se você tem uma impressora em rede numa empresa, mesmo estando longe dela, você consegue mandar imprimir naquela impressora. Né? Impressora pessoal hoje em dia permite impressão por Wi-Fi e permite impressão por e-mail. Você pode estar em qualquer lugar do mundo. Se você mandar aquele documento por e-mail, aquele documento chega na sua impressora e sua impressora imprime. Então, compartilhar recursos é a melhor forma de você realmente implementar um acesso remoto em uma rede de computadores. Questão 32. Do ponto de vista da comunicação entre computadores, a internet é tecnicamente baseada em... Cara, isso é uma das primeiras páginas da nossa aula de rede de computadores. A internet é baseada em comutação de pacotes. Você tem a comutação de circuito, tronco estabelecido fixo, comutação de pacotes. Pacotes podem trafegar por diferentes roteadores e inclusive chegarem fora de ordem do destino. Então a alternativa correta aí, alternativa aí. Questão 33. Assinale a opção correspondente ao conceito de entrega sob demanda de poder computacional, armazenamento de banco de dados, aplicações e outros recursos por meio de uma plataforma de serviços via internet. Por definição claríssima aí da sensação do momento, né? Que é a computação em nuvem.
Questão 34. No modelo entidade e relacionamento, as propriedades particulares que descrevem uma entidade são denominadas de, alternativa A, gritando, né? Atributos. Né? Então, uma entidade no banco de dados é uma representação do mundo real que é simbolizada por meio de uma entidade. E quais são as características dessas entidades? São os atributos que serão materializados nas colunas das tabelas. Então, se você tem, por exemplo, um funcionário, uma tabela funcionário, que é uma representação de um funcionário no mundo real, né? Quais são as propriedades que descrevem a entidade? É um código de funcionário, é um nome completo, departamento onde trabalha, endereço, CEP, remuneração, né? Então, são esses atributos que caracterizam a entidade. Então, questão 34 aí, atributos. Questão 35. No mapeamento de um modelo entidade e relacionamento para o modelo relacional, o tipo de relacionamento que implica a criação de uma terceira tabela, onde estão transpostos as chaves primárias e os eventuais atributos das duas tabelas originais também. Nossa, maravilhosa essa questão para quem estudou banco de dados, porque aqui nós estamos falando do relacionamento N para N, ou M para N, né? Então, é o tipo de relacionamento clássico. Né? Você tem a tabela projeto e você tem a tabela funcionários. E você tem que um funcionário pode estar em vários projetos. E um projeto pode conter vários funcionários. O que você precisa fazer? Uma terceira tabela, a tabela funcionário-projeto, onde provavelmente a chave primária dessa tabela vai ser a composição das chaves primárias, fazendo chave estrangeira, né? Referenciando as demais tabelas. Então você tem uma chave primária, que é a junção de chaves estrangeiras que referenciam, tá aí, ó, as chaves primárias e eventuais atributos das tuas tabelas de origem. Então, questão bacana, acho que duas questões de banco de dados que valorizou quem estudou banco de dados. Eu lembro até eu conversando com uma aluna no direct do Instagram, né? Professor, eu tô inseguro para essa prova. Por que você quer que você não sabe direito? Ah, não sei banco de dados. Você tá por dentro do que é entidade, chave primária, chave estrangeira? Ela tô, né? Você tá por dentro de cardinalidade? Você entende cardinalidade? Ela não, cardinalidade eu também entendo. Eu falei, então vai pra prova que sua chance de acertar vai ser grande. Acabou que nós tivemos duas questões aí em cheio nesse aspecto, tudo bem? Então, com isso, a gente encerra as 10 questões. Como sempre, eu peço para você não ir embora, né? Fez a prova, não fez a prova? Comente aí, me diga o que você achou dessa correção. Eu também fiz a correção de técnico, tá? Deve ter um cardzinho aí no vídeo apontando para a correção do cargo de técnico. E eventualmente na prova de auditor eu também farei o comentário das provas de tecnologia de informação. Tá? Vai lá no meu Instagram, siga, mande um direct, diga o que você achou dessa correção, se ajudou, se não ajudou, se você estudou comigo e foi bem, ou estudou comigo e não foi bem, ou estudou em outro lugar e foi mal, ou foi bem também. Comente. O objetivo aqui sempre é agregar conhecimento para que você, nas próximas provas, você consiga ter um desempenho ainda melhor. Tudo bem? Se você já está inscrito no meu canal, se você não está inscrito, se inscreva e também ative a notificação e os sininhos para que você possa continuar antenado com todo o conteúdo que eventualmente eu publicar no meu canal. Eu sou o professor Vitor Dalton, agradeço demais a sua atenção e sigamos estudando.